Muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho da tentação de Jesus, um episódio que nós já ou lemos ou ouvimos comentário, né, dele no deserto, e vamos ver como Kardec traz para nós essa avaliação. Aqui começa a narrativa dizendo que Jesus foi transportado pelo diabo para o alto do templo e depois para o cume de uma montanha, e que foi tentado pelo diabo. Essa constitui uma parábola que já é assim mais familiar e que muitas pessoas transformaram numa coisa de credibilidade, como se isso tivesse realmente acontecido. Kardec nos alerta que Jesus não foi arrebatado, né? E que ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir. Olha que coisa interessante, gente. Muitas vezes nós nos pensamos assim, a gente é muito legal, a gente é do bem, a gente está com o controle de tudo, a gente sabe de tudo, e nós, às vezes, nos esquecemos que somos seres humanos, aprendizes ainda, em processo de evolução, por isso, suscetíveis a cometer equívocos. Então, Jesus quis mostrar que exatamente nós nos achamos como a humanidade passíveis de cometer equívocos, ou seja, falíveis, né? E aí, o que ele quer ensinar para a gente com isso? Que nós precisamos estar sempre atentos. Lembram do famoso orai e vigiai? Nós não podemos esquecer disso. Mesmo quando a gente acha que, puxa, agora estou com um belo de um conhecimento, a gente não sabe de nada ainda, né? A gente sabe tão pouco. Então, de novo, lembrar, quando a gente fala do orai e vigiai, é aquela vigilância que nós temos que ter olhando para nós mesmos, né? Buscando manter nossos pensamentos num padrão positivo. Por quê? Aqui diz assim, as más inspirações, as más tendências, elas podem chegar para nós a qualquer momento. Pega uma pessoa que tem diabetes, que não pode comer doce, dá um bolo de presente para ela, bem gostoso, recheado com morango, chantilly, chocolate. É uma tentação. Tá, tem diabetes, não pode comer. Vou comer um pedacinho. Pronto. Um pedacinho, repetiu e repetiu. Então, a gente não está falando, às vezes, de qualquer tentação, não, eu estou isenta das coisas mais simples, as coisas maiores da nossa vida. A gente pode sempre ser, por inspiração, por influência, suscetível de ter essa má inclinação. Por isso, o estarmos atentos. Por isso, o vigiar a nós mesmos, não aos outros. Né? Vamos dedicar o nosso tempo para o nosso aprimoramento, para ver que questões nós temos que melhorar em nós. E aí, dizendo, voltando de novo para o que Kardec coloca no texto, Jesus quis fazer com que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura. Veja, não aconteceu. Então, você pega só o exemplo do doce mesmo, que é uma coisa muito simples e muito boba. Pode ser com chocolate, pode ser com comida, pode ser com bebida, pode ser com jogo, pode ser com tudo,
não importa, né? A gente está sujeito a falar, vou comer só um pedacinho. E vou pegar esse que tem o morango. Morango é fruta. É uma desculpa. Vou fazer só uma Eu daria, fofoquinha, né? é, Só uma uma fofoquinha. fofoquinha. Não, só vou falar isso, ó. É uma coisinha básica, só para você saber. Tchau. A gente já entrou, né? A gente já abriu a brecha. Então, é lindo a gente perceber assim, a perspicácia de Kardec. A gente já sabe que ele foi preparado para isso, mas, puxa, gente, que olhar para aquela época. Sou sincera. Quantas vezes eu já li, já vi alguma coisa e não entrei, né, nesse tipo de aprofundamento de reflexão, né? Então, a coisa vem, ó. Como a gente, diz Kardec, como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto, às sugestões do demônio? Né? Quer dizer, ele está colocando assim uma loucura pensar isso, né? E como diz o Evangelho de Lucas, como que o demônio poderia ter deixado por algum tempo o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder dele? Não. Né? Aí ele diz assim: compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia saber sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha nem no alto do templo. A tentação, portanto, não constitui um ato material e físico. Então, de novo, figura. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que na parábola do filho pródigo. Vocês lembram? Tanto do filho pródigo quanto do bom samaritano? O filho pródigo é o filho que vai embora, gasta toda a fortuna do pai, o pai devia estar, um fica, se esforça, faz tudo crescer, o outro vai embora, gasta tudo, se perde pela vida e um dia volta arrependido. E o pai recebe, o pai perdoa, o pai abre a porta, manda matar o melhor lá, gado, sevilho, acho que é o termo, né? Para fazer uma festa. E o outro filho fala: puxa, eu que fiquei aqui, né? E o senhor. Essa é a parábola do filho pródigo, né? E a do bom samaritano, que era uma pessoa que não era bem vista, a gente sabe que eles tinham a rigidez, acaba sendo, aos olhos do Senhor, né, muito mais considerado do que os saduceus, os fariseus. Por quê? E quem ajuda ele não é o sacerdote, né? Quem ajuda o homem caído é o samaritano, que era tão hostilizado, né? Então, Kardec compara, né? Quantos perigos nós corremos, tanto numa passagem quanto na outra, tanto dessa, gente, quanto da história que ele acabou de contar, que ele diz assim, ó, aquela que é a parábola do filho pródigo, mostra os perigos que correm os homens se não resistirem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Ele tinha muito dinheiro, ele herdou muita coisa do pai, então a vida fica fácil, rodeado de amigos, de mulheres, gastou tudo, né? E os apelos vêm vindo, e a pessoa vai cedendo, e o apelo vem vindo, e a pessoa vai cedendo. Também essa parábola mostra a misericórdia do pai de família, que põe a mão na testa do filho arrependido, concede-lhe com amor o perdão implorado. Olha que interessante. O pai recebendo e abrindo as portas para aquele filho que entende que aprendeu a grande lição, né? Quem de nós está isento disso? De um dia ter que abrir a porta para receber o nosso filho, que vem pedir nosso perdão. A gente não sabe, né? Então, olha quanto aprendizado a gente tem. A parábola do bom samaritano já mostra que exatamente o samaritano, que era um ser repelido pelos demais, aos olhos, né, de Deus, tem grande valor.
Então, olha a lição. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Veja que legal, quer dizer, a gente já leu muitos evangelhos, a gente já teve várias interpretações, e por interpretação, quer dizer, olha como ele fala, né? Às vezes a gente pode não ter entendido o sentido figurado das coisas, como muitas vezes não entendeu, que estava tendo uma outra figura de linguagem, né? Então, nunca é tarde para que a gente possa dar vazão a apagar aquilo que a gente ainda não entendeu direito, para perceber a verdade desse contexto, né? Que é muito amplo, é muito complexo. Nós estamos falando, gente, nada mais, nada menos que de Jesus, né? Então, muito ensinamento. Se a gente pega aqui, eu vou negritando, eu vou amarelando, meu papel fica todo azulado, porque às vezes eu leio o livro, a letra é pequena, tá? Aí eu coloco aquilo que fez o sentido, e aí, de repente, eu leio com outra conotação, né? E eu não tinha percebido isso aqui. Passei batido. Então, eu volto. E assim com o próximo item que nós vamos ver, nossa, como o capítulo é grande. O próximo item que nós vamos ver que trata dos prodígios por ocasião da morte de Jesus, né? Então, a gente já está agora chegando, percebam, de todos os milagres, né, que ele fez durante a vida dele, nos 3 últimos anos, que foi quando ele se mostrou aí a que veio, né? E agora a gente está chegando perto do final da vida de Jesus, mas nós ainda temos, além desses prodígios por ocasião da morte, as aparições após a morte. Então, a gente ainda tem coisa pela frente. Mas vamos ver pelo menos esse item, e aí vocês fazem comentários, e aí na semana que vem a gente, acho que termina os outros, senão realmente fica muita coisa. Bom, o que aconteceu? Já é o dia em que Jesus foi crucificado. Então, já estamos lá naquela sexta-feira, né? E aqui diz que desde a 6ª hora do dia até a 9ª, né? Então, durante 3 horas, da 6ª à 9ª hora daquele dia, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu. As pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram e saíram de seus túmulos após a ressurreição. E saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. Essa é a narrativa daquela tarde que Jesus foi crucificado. Tá? 3 horas, terra encoberta de luz, né? Pedras, os vultos, os cadáveres saindo. Olha o que Kardec observa em primeiro lugar. É singular que tais prodígios, operando-se no momento em que a atenção de toda a cidade se fixava no suplício de Jesus, que tinha sido o acontecimento daquele dia, é impressionante que não tenham sido notados esses acontecimentos. E nenhum historiador menciona o que aconteceu. Da chuva, do raio, do trovão, da escuridão, da tempestade, das pedras fendendo. Né? E nós sabemos que os historiadores retratam tudo o que acontece numa época. E não tem isso em relato. Pelo menos não tinha até a época de Kardec, que ele escreveu esse livro.
E ele fala: parece impossível que um tremor de terra e o fato da terra ficar envolta em trevas durante 3 horas não tenha sido notado. Porque naquela região o céu tinha uma limpidez perfeita. Como as pessoas iriam não perceber a terra em trevas? E aí ele explica que hipóteses poderiam ter acontecido, né? Então, ele fala assim, a duração, o fato dessas 3 horas da Terra ter ficado em trevas, ela quase coincide com a duração de um eclipse de Sol. Será que poderia ter acontecido isso, né? Mas aí vem um contraponto, mas os eclipses só acontecem, dessa espécie de Sol, só se produzem na Lua Nova. E diz que a morte de Jesus ocorreu numa noite de lua cheia, numa fase de lua cheia, né? Que era a Páscoa de judeus. Então, deixo um pouco de lado a hipótese do eclipse solar. Aí, que outra situação pode ser analisada? Que o Sol ter ficado todo escuro, né? Deixando a Terra numa treva total, pode ter sido produzido por umas manchas que diz que acontecem na superfície do Sol, pequenas manchas, né? E que talvez esse obscurecimento pode ter sido a causa disso. O brilho da luz se enfraquece por conta da mancha, mas aí vem outra contra-hipótese. Nunca se enfraqueceria a ponto de ficar numa escuridão total. Então, admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, veja, ninguém não tá redigido lá por historiador nenhum. Admitindo-se que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. E aí, onde estão, né? E os mortos que ressuscitaram e que todo mundo viu, né? Lá. Então, o que eles entendem? Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões, ouviram aparições. Isso não é algo excepcional. Entretanto, como não se conhecia a causa desse fenômeno naquela época, supuseram que as figuras vistas seriam as que saíram do sepulcro. Então, fica tudo no campo da hipótese, né? Compungidos com a morte do seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção haveria chamado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo tenha se destacado naquele momento para que pessoas inclinadas ao maravilhoso, ao excepcional, ao extraordinário, tenham visto nesse fato um prodígio, e isso se ampliou de uma forma que diziam que todas as pedras se fenderam. Então, de novo, vem o esclarecimento de que talvez isso não tenha acontecido. Nós não temos como, quer dizer, como é que vai voltar? Não tem como, não é fato comprovado. Lembram? Primeira aula, que só se for um fato comprovado, senão não é verdade, tem que ser comprovado pela ciência, né? Não tem como observar. Então, fica aqui mais essa situação. O que é que será que aconteceu? Poderia ter sido fruto de um eclipse solar, mas aparentemente descartado por conta da fase da Lua. Poderia ter sido por causa das manchas da superfície do Sol, porém, essas manchas não fariam com que a Terra se escurecesse de forma total, ficaria com menor intensidade de luz, mas não em trevas. E aí o fato fica colocado como assim, se tivesse acontecido realmente. Então, fica esse registro. E aí nós vamos ver, a partir de agora, as aparições de Jesus após a sua morte, né?
Acontece que nós temos, esse capítulo é grande, esse trecho é maior, porque nós vamos ver, desde que ele apareceu, a primeira pessoa que o viu, como nós já sabemos, foi Maria Madalena, ou Maria de Magdala, foi a primeira pessoa que viu Jesus. E aí, depois, ele aparece aos discípulos, aí ele aparece a duas pessoas que estavam andando, aí vem uma sucessão que mostra as aparições dele e quando ele queria ser reconhecido ou não. E da mesma forma, ele aparecia e no instante seguinte desaparecia. Como trata-se de um entendimento maior, talvez seja recomendável nós darmos um tempo e iniciar este assunto na próxima semana. E aí a gente vai, esse assunto começa no item 56, e nosso capítulo termina no item 67. Então, semana que vem acaba de qualquer maneira. Se vocês quiserem, a gente começa agora, mas querem ter um tempinho para comentar alguma coisa? E a gente... É bastante informação, né, gente? A gente pensou que em 3 aulas, 3 encontros fosse possível falar de tudo, mas tem coisa que não dá para excluir do livro, são passagens, né? Você tem que narrar conforme elas estão descritas, não é para contar uma história, é a interpretação realmente do fato. Então, vamos fazer assim. Agora eu fico quietinha e vocês ficam com a palavra para comentarem, para falarem, imaginavam ser assim, são 17 horas, eu não sei o tempo que resta, mas a hora que a gente entender que terminou, do ponto de vista do conteúdo a ser compartilhado, a gente está tranquilo, tá bom? Fecho o meu microfone agora, fiquem à vontade. Marisa, só esclarecendo a respeito das manchas solares, por mais manchas que tenham, elas são imperceptíveis a olho nu. Você só com um telescópio, com vários filtros, é que você percebe a presença dessas manchas, mas não muda em nada a luminosidade, né? Me parece que aí é uma figura de linguagem, porque Jesus era a luz do mundo, não é? E, na verdade, Sandra, também eles buscavam alguma coisa, mas o que pode ter acontecido? Será que isso teria causado, né? E aí, Jéssica, fica com Deus, querida. Vai com Deus. Até, obrigada. Tchau. A Jéssica está saindo e dando tchau para nós. Obrigada, viu? Um beijo. Vai mamar. Dá tchau, Sofia. A Sofia também vai mamar agora. Então vai mamar, Sofia. Manda beijo. Obrigada por ter. Agora a coisa apertou, tá? Agora estamos falando da papinha. A Sandra mudou, já tem 2 pessoas, a Cléo e a Ivani, já passam, lindas. Isso mesmo, até porque eles buscavam tentar entender, né? O que pode acontecer. Não tinha explicação, a ciência também não tinha naquela época tanto arsenal e tanta coisa para nos comprovar como tem agora, mas essa analogia que você faz com Jesus ser a luz do mundo, né? É bem significativa. Gente, eu não vi por ordem, me perdoem, eu estava distraída com a Sofia, vocês sabem. Ivani primeiro. Aí a criança aparece, eu corto do... Ivani, agora é Ivani. Dou a palavra. Ivani, então, Ivani, você fala, depois a Cleo fala. Fala, linda. Quer falar, Cleo, antes? Não, Ivani, se não der tempo, você vai falar talvez a mesma coisa. Não, mas dá. Então, eu estava lembrando de uma coisa. No livro Há 2000 anos, quer dizer, quando Kardec falou isso, né? Era uma época. Aí vem o Chico em outra época, né? E nessa parte, no livro Há 2000 anos, quando a Lívia ela entra no castelo para falar, né? Pedir, interceder por Jesus, por Jesus, pelo marido dela, pelo Públio Lentulus, né? E para conversar com Pôncio Pilatos, né? Se dá bem na hora da crucificação, e realmente tem essa parte que o céu se escurece e acontecem esses fenômenos. Então, né?
na época de Kardec era uma coisa, aí vem o livro, né, do Chico, né, e vários nos romances, e vem bem essa parte mesmo, no livro Há 2000 anos, que fala que escureceu, a Terra escureceu, exatamente, né? Então, é uma coisa assim, bem casada, né? Na parte de Kardec, que não pôde ficar elucidada, vem os livros do Chico, né, elucidando muitas coisas que a gente, quer dizer, naquela época, Kardec Não tinha. não tinha. E o Chico, né, com os livros, você lendo assim, todos os romances, né, você vê aquela época de Roma antiga, você vê só uma pessoa que eu acho que viveu aquela época que ele podia dar todos esses detalhes, né, Marita? E foi Então, Emmanuel, né? Então essa parte é uma parte que relata, né, no livro assim Há 2000 anos, né? Então, era isso. Muito bem lembrado, Ivani. A gente, aliás, quem não leu, leia, hein? Quem não leu, leia. Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia. Quem não leu, leia, que são imperdíveis, obras imperdíveis. Eu não lembro dessa passagem, eu lembro da Lívia intercedendo, inclusive ela vai com vestes diferentes, ela se vestiu com a roupa da serva dela para não ser reconhecida como a esposa do Públio, para não ofendê-lo no seu orgulho, né? E tanto que aí fazem toda aquela intriga e ela passa depois um tempo muito grande ali pagando por algo que ela não fez. Você tem razão, porque quando Emmanuel era o senador Públio Lentulus, né? Ele vivenciou a época de Jesus. Com certeza, e hoje também as obras do André Luiz, psicografadas pelo Chico, trazem para nós informações que a gente não tinha antes. Ninguém sabia que existiam cidades, colônias espirituais, até que veio André Luiz trazendo notícias de lá, né? A gente não imaginava que as pessoas, que as nossas preces eram todas levadas lá, que o Ministério da Comunicação registrava cada prece feita em favor de alguém. Então, a gente não tinha isso, né? Nós estamos falando de uma época que Kardec está decodificando e tentando traduzir e trazer à nossa luz, né, essas informações. Mas quantos anos se passaram de 1868 para 1900, e eu não sei o ano, eu não sei que ano foi escrito Há 2000 anos, que foi o primeiro romance do Emmanuel com o Chico, ditado pelo Emmanuel para o Chico, dessa série, Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia. E aí o tempo passou, a ciência se desenvolveu, quer dizer, você está falando que é uma mesma referência, o que ele comenta é que não está em nenhum lugar, mas você traz uma informação de alguém que viveu lá, né? Eu vou até reler, eu não lembro da chuva, eu lembro dela sair correndo, de terem visto ela sair, de terem falado que ela havia tido um colóquio com o governador, mas eu não lembro da chuva. Mas muito interessante, Vani. Voltarei, porque é um dado importante. E foi a história é de Emmanuel, ele estava lá, ele era o senador, né? Muito bem, isso mostra a importância de como a gente pode evoluir, gente. Ó, de um poderoso senador romano que não fez nada, né, para ajudar Jesus, podendo talvez até interceder. Ele tem uma carta lindíssima que descreve, dizendo que Jesus foi uma das pessoas mais lindas que ele já viu em toda a vida. É lindo esse texto. Depois ele volta como escravo. Olha, um poderoso homem. Ele era orgulhoso, era normal. Os romanos eram orgulhosos, ainda mais quem atingia o patamar de ser senador de Roma. E a vida vai mostrando, depois ele encarna como padre, até virar esse espírito de luz, Emmanuel, que dizem que já está encarnado de novo aqui para ajudar o planeta, né? Mas isso mostra como a gente pode evoluir e aprimorar. Cléo, a palavra é toda sua agora.
Nossa, eu tô com a Ivani, não abre, viu? Ivani, ela está com você e não abre. Tô com a Ivani, não Tô, abre. Olha, eu não lembrava dessa passagem, mas agora eu já fechei. Porque eu ia dizer o seguinte, que o Mateus foi o único apóstolo que escreveu, né? Em vida. Então, ele escrevia o que ele testemunhava. Mas escrevia as histórias que Maria e João contavam, né? E Marcos reescrevia, né? Também ele não conheceu Jesus. Então, eu acho que, primeiro, Mateus não iria escrever assim uma coisa que não fosse verdade, ou pelo menos que ele não tivesse visto, acreditado, né? E acho que essa tristeza que aquele povo sentia, esse povo que acompanhava Jesus sentiu nessa hora, contribuiu para esse sentimento de tudo escuro, ai que tristeza. E como fenômeno físico, eu também não acho impossível, nada impossível para Deus, né, gente? Mas aí depois vem Emmanuel, né, Ivani? E fecha, né? É verdade. Legal, muito bacana, gostei muito. Nada é impossível mesmo, né? Imagina, o Filho de Deus sendo ali sacrificado, Deus podia falar, termina tudo agora aqui. Claro, ele é o Senhor do Universo, né? Causa primária de todas as coisas, né? Então, o que a gente analisa é assim, como Kardec viu e a impressão que ele teve de ninguém ter notado ou comentado. E isso deixa, como pesquisador, hein, gente? Veja, era, né, um estudo de um pesquisador, tem outro olhar, tem a metodologia. Como ninguém viu que escureceu um lugar que sempre tinha? Claro, perdeu-se a maior luz do mundo, perdeu-se a luz do mundo, estava se apagando ali, entendeu? Por um erro humano, por um equívoco da humanidade, né? Então, aí tem que analisar tudo isso mesmo, para isso que a gente está aqui, para conversar, para refletir. Marisa, será que Kardec não teve uma presciência do que ia acontecer séculos depois com os livros de Chico Xavier, né? Então, é uma coisa, né, assim, interessante, né, de se analisar, né? Nunca ouvi falar sobre isso, mas, como a gente diz, nada é impossível, né? De repente, espiritualmente, mesmo sem consciência, ele poderia saber. Né? E nós temos que lembrar que mesmo Emmanuel não traz as notícias do mundo espiritual que vieram depois pelo André Luiz. A mediunidade... O Emmanuel retrata aquele outro tempo antigo, né? Quer dizer, cada coisa no seu tempo. E olha que interessante, cada coisa no nosso tempo de compreender. Uhum. Será que se a gente não tivesse lido os livros do Emmanuel, a gente entenderia o André Luiz, mostrando o que a espiritualidade faz por nós? Será que se a gente não tivesse visto como terminou aquele poderoso senador, que ele morre cego, perde o filho, né? A gente entenderia a importância dele voltar como um escravo? E a gente entenderia o que faz a espiritualidade por cada um de nós, que cuida, desculpa, estou só me acomodando um pouco melhor, que cuida, que zela, que ampara a gente a todo momento. Mesmo a gente falando, não está tudo ruim, está tudo complicado, e eles estão lá cuidando de nós. A gente não teria esse olhar, né? Então, cada coisa no seu tempo, né? Quando a gente começou a estudar a Gênese, e o nosso grupo foi o que menos questionou para o conselho, assim, os outros grupos acharam muito difícil, queriam parar. E a gente também achou difícil. Nós tivemos momentos e muitos desafios. Me pede para falar do Sol, da Lua, da estrela, do aço, do cometa, do Sol que nasceu da Lua. Não, a Lua que bateu no céu. Hein, Sandra? Fala para mim. Foi dificílimo tudo aquilo. Foi dificílimo, né?
Então, agora a gente chega no momento que nós temos a liberdade de falar, gente, ó, vamos lembrar, Emmanuel trouxe isso X tempos depois. Olha que legal. Olha que legal. Não, e no livro tal do André Luiz mostra isso. Né? Os processos obsessivos que hoje a gente conhece, que estão retratados lá no Céu e Inferno, que a gente viu, a gente tem no livro do André Luiz a explicação de como ele acontece, né? De como o espírito se aproxima da pessoa que está sentada calmamente lendo o jornal e fala no ouvido dele, eu quero beber. E a pessoa pega, levanta, vai, prepara um copo de uísque e bebe. E o espírito se acopla, suga como uma esponja, e o cara continua a ler jornal, tudo normal, numa manhã de domingo, e, de repente, a outra entidade fala, eu também quero beber. Ele se levanta e pega um outro copo.